E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora prontinho para poder relacionar a solução tampão e o cotidiano, viu? Se você assistiu as aulinhas aí, você viu a teoria, tem alguns exercícios também que são menos cobrados na prova, né? Mas o cotidiano é bom você saber, até porque está dentro de nós, literalmente, viu, amigo? Literalmente. E vou lhe dizer, a solução tampão que nós temos aqui mais famosa, esse cara aqui, amigão, ó, é o sangue humano. Ou as reações que nós temos, basicamente, de maneira simplificada, isso aqui, ó, CO2 mais água, formando H2CO3. Esse H2CO3, ele sofre uma pequena ionização, liberando H+, e o íon bicarbonato. E nós temos também o sal do ácido, que é o bicarbonato de sódio, que libera os íons Na+, e o bicarbonato. Basicamente, o que nós temos é isso aqui. Isso aqui está em equilíbrio químico. E por que uma solução tampão? É um tampão porque tem um ácido fraco e o sal do próprio ácido. Ah, amigo, o que mais que eu tenho que saber? Bom, tampão, você sabe que ele sofre pequenas variações quando você acrescenta pequenas quantidades de ácido ou de base. No caso de adicionar H+, o que é que vai acontecer? O íon bicarbonato, ele consome esse H+, fazendo com que ele se transforme em água e CO2. E aí continua mantendo o equilíbrio. Mantém o equilíbrio químico. Por quê? Porque você tem bastante bicarbonato. Bastante. Principalmente daqui por causa do sal. Então, quando o H+, você vai acrescentando, o íon bicarbonato vai consumindo. E aí o que, que vai acontecer? O pH não vai ser alterado. Ah, rapaz, claro que tem um limite, né? Obviamente. Pequenas quantidades. Isso aí é liberado no pulmão, CO2. E aí você sabe que o ar que a gente respira, entre aspas, é oxigênio, né? A gente bota para dentro e para fora. E o gás carbônico cai fora, né? O oxigênio para dentro e o gás carbônico para fora, para não fazer confusão com esse negócio aí de sistema respiratório, viu, amigo? Você inspira oxigênio e expira gás carbônico. Agora, quando você adiciona hidroxila, o que acontece é o seguinte: a hidroxila é consumida pelo íon H+, que vai se transformar em água. Aí você fala, então vai diminuir a quantidade de H+. Não. Por que não? Porque quando você aumenta a quantidade de água, o que você está fazendo é isso aqui, ó, aumentando H2CO3. Quer dizer, você está fazendo isso aqui, ó. Você aumenta a quantidade, esse meio aqui. Então o que, que acontece? O ácido carbônico, ele vai fazer a sua ionização. E quando ele faz a sua ionização, ele libera o H+, que foi consumido. E aí significa dizer que também tem o íon bicarbonato, para poder equilibrar, e o pH não vai sofrer alteração. Ah, rapaz. Então quer dizer que quando eu adiciono H+, o íon bicarbonato consome, sim. Quando eu adiciono H-, o H+, consome e logo depois é formado de novo, justamente. Ah, isso aí vai para onde, amigão? Essa parte é reaproveitada pelos rins. E aí você estuda isso lá na biologia, para você ficar tranquilo. Para mim é o seguinte, porque o sangue é a solução tampão, porque esse equilíbrio faz tudo o que a gente precisa para classificar como. Como assim? Se eu adiciono H+, o íon bicarbonato consome, mantendo o pH inalterado. Se eu boto o H-, o H+, consome e logo logo ele é formado de novo. Ah, rapaz. Então me diga uma coisa. Esse deslocamento vai para a direita, justamente. Desloca para a direita, que é justamente para poder produzir mais H+. Ah, rapaz, entendi. Então tudo é deslocamento de equilíbrio. Tudo é deslocamento. Tudo é deslocamento. Então sempre desse jeito. Aí você fala, e o pH do sangue, ele varia de quanto? O pH do sangue, ele tem uma pequena variação. Ele pode variar de 7,35 até 7,45. Por isso que chama de solução tampão. A variação é pequena. Ele dá uma variação de 0,1. Aí você diz, um décimo de variação só. Aí você diz, e aí, amigão? Bom, o sangue, se você considerar ele aqui bonitão, nessa variação, ele se tiver bem no meio, você tem aqui, ó, o sangue venoso e o sangue arterial. Esse valor de 7,40 é o ideal. É o ideal. Porque quando ele fica abaixo disso, significa dizer que você vai aumentar a acidez. Você está diminuindo o pH. E quando você passa de 7,40, você vai ficando alcalino. Até 7,45, 7,35 normal. Mas quando você vai diminuindo muito, aumentando muito, diminuir do lado do ácido, aumentar do lado da base, você acaba se prejudicando. Por quê? Porque aí provoca uma doença, quando ele chega até 6,85 mais ou menos, chamada acidose, sangue ácido.
E se chegar até 7,95, você tem uma doença chamada de alcalose, que é o sangue muito básico. Então o pH do sangue ele não pode nem diminuir muito nem aumentar muito. Então quer dizer que nessa faixa aí você já tem doenças que podem acarretar. Sabe o quê? Se diminuir mais ainda, for para 6, por exemplo, ou então for para 9, aí é morte certa. Aí pode causar... Morte certa não, né? Mas é quase certo. Pode causar morte. Então, amigão, é assim que a coisa funciona. Quando você tem o sangue, tá lá, venoso e arterial. Venoso com gás carbônico, arterial com oxigênio. Quando você diminui muito a acidez, ou seja, aumenta a quantidade de CO2, quanto mais CO2 você tem, significa dizer que você vai ter uma doença chamada de acidose. Ah, rapaz. Excesso de ácido, sim. E alcalinidade é excesso de base. Então, de 6,85 a 7,95, você está doente. Abaixo de 6,85, acima de 7,95, aí já pode causar morte. Chegou em 6, aí essa região é uma região que é muito, muito, muito preocupante. Então, por isso que é bom manter o pH sempre nesse valorzinho aí. Agora, quando você tem um aumento da altitude, por exemplo, o que é que acontece? Isso é um grande problema. Porque você diminui a pressão e aí, consequentemente, você diminui a pressão de oxigênio. Nós já vimos isso várias vezes em vários assuntos. Aí o que vai acontecer? Isso vai aumentar a ventilação pulmonar. E aumentar a ventilação pulmonar significa dizer que é diminuir a quantidade de CO2. Aí diminuir a quantidade de CO2, amigo, é aumentar o pH, é provocar alcalose. CO2 tem que estar ali na quantidade certa, nem muito nem pouco. Se você aumenta a CO2, significa dizer que ele fica ácido. Se diminui CO2, ele fica básico. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, altitude elevada, diminui pressão, a pressão de oxigênio diminui, vai aumentar a ventilação pulmonar. E aí você vai diminuir a quantidade de CO2. E aí você acaba se prejudicando. Alcalose. Por isso tem que tomar cuidado quando o cara tá. Você já viu que o cara, pra ser alpinista, tem que saber química pra caramba, viu? Tudo bem. E o que mais que eu tenho que saber? Para tratar essa acidose, você tem que usar sal de hidrólise básica, obviamente. Por quê? Porque se é acidose, eu tenho que usar uma base. Sempre que eu tenho um problema com ácido, eu uso uma base. Se for o oposto, você vai usar um ácido. Sal de hidrólise básica, os mais comuns são bicarbonato de sódio. Esse é o mais usado. Lactato de sódio, também. E o gluconato, também de sódio. Tudo de sódio. Tudo de sódio. Que essa base aí é uma base forte. Agora na quantidade certa, obviamente. Para tratar a alcalose, aí já tem que ser um sal de hidrólise ácida. Geralmente se usa muito cloreto de amônio. É o mais usado. E aí o cara fala, ou então monocloridato de lisina. Também pode usar. Então você pode usar um ou outro. Agora sim, na hora da prova, o cara vai lhe dizer, não sei quem tem acidose. Qual a substância mais indicada? Mais indicada é uma substância de caráter básico. O cara está com alcalose, blá, 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 blá. Qual é a substância mais indicada? Substância de caráter ácido. Agora, muito cuidado, porque também, às vezes, o cara bota um ácido lá, bota um ácido sulfúrico. Aí não dá, sacou? Ou então bota uma base desgraçada para poder fazer o cara se quebrar. Não, por isso que usa o sal. Porque aí você minimiza esse efeito. Se usar o ácido clorídrico, por exemplo, isso é um problema. Mas se você usar um sal que vai produzir o ácido clorídrico numa quantidade X, aí tudo bem. Rapaz, por isso que geralmente se usa o sal. Não se usa assim a base, nem o ácido propriamente dito. Tá certo. Tem mais alguma? Rapaz, tem, viu? As águas dos oceanos. Que o pH também varia pouco. Entre 8 e 8,3. A água do oceano é uma solução tampão. Também é uma solução tamponada. Alta concentração de íons. Aí você tem um equilíbrio. E ele é mais ou menos assim, ó. Tá percebendo que é basicamente a mesma coisa que nós temos? Basicamente a mesma coisa. Sempre essa equação aqui, ó, tá em todas, ó. Essa equação. Aí ele pode escrever assim, pode escrever assim, pode escrever assim. Na verdade, o equilíbrio varia, mas o que importa é que sempre você tenha esse Hzinho aqui, ó, sendo liberado para indicar que é um tampão ácido, nesse caso. Mas como ele é fraco, aí você tem sais dissolvidos, aí isso pode ser alterado. Tanto é que a água do oceano, pela presença de sais, ela é básica. Aqui você tem um pH básico, que está acima de 7. Então veja que aí o que é que você tem? Você tem aqui, ó, sua equaçãozinha bacana, e o pH variando bem pouquinho. Então, se varia bem pouquinho, 0,3, aí você chama isso de solução tampão. Solução tampão. E aí você pode ficar tranquilo, porque as perguntas são de boa, não tem muito estresse. Sempre desse jeito. Então o sangue está ali na dele, com as equaçõezinhas. Adicionou H+, o bicarbonato consome. Adicionou H-, o H+ consome, logo logo ele é produzido. Sangue humano,
Tomar cuidado, que entre 7,4 é o ideal, mas 5 centésimos para mais ou para menos é tolerável. Acima de 7,45, tomar cuidado, que até 7,95 é alcalose. E abaixo de 7,35, tomar cuidado, porque é acidose. Pode chegar à morte se aumentar muito o pH ou diminuir muito o pH. Sabendo que em altitude elevada, pela diminuição da pressão e do oxigênio, a ventilação pulmonar vai aumentar, diminuindo a quantidade de CO2, fazendo com que você tenha um aumento de basicidade. Na verdade, você tem o aumento do pH. Você tem a alcalose. E para tratar, geralmente usa sal de hidrólise correspondente. Se é acidose, sal de hidrólise básica. Se é alcalose, sal de hidrólise ácida. Oceanos, de boa, pela presença de sais dissolvidos, forma um tampão. E aí, um abraço. Chegamos ao final dessa aula, meus amigos e minhas amigas. Próxima aula, alguma coisa interessante. Jogue duro. Fui!